O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor. Nós estamos iniciando o mês de maio, a primeira celebração do mês de maio. O mês de maio é conhecido como o mês da família. Por isso, nesse mês, nós queremos enfatizar aquilo que sustenta um casamento, aquilo que sustenta a família, aquilo que sustenta todos os relacionamentos, que é o amor. E o tema desse mês é o amor em tempos de pandemia. E nós veremos alguns aspectos importantes do amor. Há um livro que já há muito tempo tenho utilizado e continuo utilizando no tratamento de casais, que se chama O Desafio de Amar. E esse livro ele contém várias lições, e nós vamos pegar algumas lições deste livro à luz da palavra de Deus para meditarmos com os irmãos e irmãs neste mês. E a primeira lição é justamente essa: o amor é paciente. O amor é paciente. A paciência é uma virtude cristã, é um dos gomos do fruto do Espírito, que se encontra lá em Gálatas, no capítulo 5. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz: quem ama é paciente e bondoso. Não falaremos somente aos casais, mas envolve toda a família, pois o amor deve ser a base dos nossos relacionamentos, sejam eles conjugais, familiares, de amizades, com as pessoas de maneira geral. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus seguidores, como seus discípulos e discípulas, se amássemos uns aos outros. Portanto, nós devemos amar. Mas amar, irmãos e irmãs, não é fácil. Engana-se quem pensa ao contrário. O psicanalista Erich Fromm escreveu um livro chamado A Arte de Amar. E para ele, amar é uma arte, assim como viver é uma arte. Portanto, precisamos aprender a amar, assim como aprendemos outras artes, como a música, a pintura, a marcenaria, a medicina ou a engenharia. Isso envolve o domínio da teoria e também o domínio da prática. Conhecer o amor e colocar esse amor em prática. E para Fromm, o amor é a resposta para o problema da existência humana. E para isso é necessário, então, muita paciência. E isso só é conseguido no amor, ou em amor. O apóstolo Paulo ensinou: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amar não é fácil, mas amar funciona. É o motivador mais poderoso e tem uma profundidade e um significado bem maiores do que a maioria das pessoas pensam. O amor sempre faz o que é melhor para os outros, tem o poder de fortalecer para enfrentar grandes problemas. Nascemos com uma sede perpétua de amor, ou seja, nós somos criados por Deus à imagem e semelhança do Senhor, e fomos criados para amar e para ser amado. O nosso coração precisa de amor, assim como os nossos pulmões precisam do oxigênio. O amor muda a nossa vida, ou a motivação melhor da vida. Os relacionamentos tornam-se significativos com ele. Nenhum casamento é bem-sucedido sem amor. Aliás, nenhuma relação humana é bem-sucedida sem amor. O amor é construído sobre dois pilares que melhor definem o que ele é: paciência e bondade. Todas as outras características do amor são extensões desses dois atributos. E é aqui que começa o desafio de amar, com a paciência. O amor irá lhe inspirar a ser uma pessoa paciente. E quando você decide ser paciente, você responde de maneira positiva às situações negativas.
você pensa 2 ou mais vezes antes de irar-se. Sejam todos prontos para ouvir, diz Tiago, tardios para falar e tardios para irar-se. O amor nos faz preferir sempre um pavio longo a se irritar facilmente. Ao invés de ser impaciente e exigente, o amor lhe ajuda a se acalmar e a transmitir a misericórdia aos que estão ao seu redor. A paciência traz a calma interior em meio à tempestade exterior. Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. Estar próximo de alguém assim faz você reagir com raiva e insensatez, de maneiras lamentáveis. Nós somos contaminados por pessoas assim, sem paciência. Aí machucamos aqueles e aquelas que nós amamos. A ironia da raiva em uma ação errada está em gerar novos erros por si só. A raiva nunca torna as coisas melhores. Na verdade, ela geralmente cria mais problemas. Mas a paciência paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater a mão na boca, é respirar fundo. Ela purifica o ar. Ela impede a insensatez de espalhar o seu veneno por toda a casa. Por isso, ter paciência é escolher controlar as suas emoções, ao invés de permitir que elas lhe controlem. É a demonstração ou demonstrar discrição ao invés de pagar o mal com o mal. Devemos pagar sempre o mal com o bem, diz a palavra e orienta a palavra de Deus. Por isso, responda para você mesmo. Se você é ofendido por alguém, seja o esposo, seja a esposa, seja os filhos ou filhas, amigos ou amigas, você rapidamente revida ou você se controla? Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Se a resposta for sim, você está espalhando veneno ao invés de remédio. A raiva é causada, na maioria das vezes, quando um forte desejo por algo é combinado com decepção ou tristeza. Você não consegue o que quer, então começa a se irritar por dentro. Muitas vezes ela é a reação emocional que resulta das nossas razões egoístas, tolas, más. Voltando ao psicanalista Erich Fromm, que escreveu esse livro A Arte de Amar, em seu livro ele diz que é raro as pessoas tentarem aprender a arte de amar, apesar de desejarem amar, apesar de desejarem ser amadas. Ele diz assim: apesar do profundo anseio por amor, quase tudo é considerado mais importante do que o amor: o sucesso, o prestígio, o dinheiro, o poder. Quase toda a nossa energia é empregada em aprender a alcançar esses objetivos e quase nenhum em aprender a arte de amar. Não é à toa que o mundo está assim, que os casamentos estão se desintegrando nesses tempos de pandemia, pois não aprendemos a amar e por mais que desejemos, nós também não estamos dispostos a aprender. As pesquisas mostram que o número de pedidos de divórcios e também de violência doméstica aumentou nesse tempo de pandemia. Sabemos que uma pandemia nos tira do convívio social, mexe com as nossas emoções, mas daí a não conseguirmos passar mais tempo com a família, mais tempo aí com o esposo, com a esposa, com os filhos e filhas, é porque está faltando amor. Porque achamos que amar é fácil, mas não é. É um aprendizado. Não é simplesmente um sentimento, mas é um compromisso que é firmado diante de Deus e de um para com o outro. E isso vai toda a vida. É um aprendizado para toda a vida. Talvez o que está acontecendo agora tem a ver com a falta de investimento nesse aprendizado. E com a quarentena ficou exposto isso, ficou patente estas questões. Já eram questões que não estavam sendo trabalhadas, que não estavam sendo tratadas já anteriormente.
e que agora com a quarentena isso ficou bem claro. O amor é paciente. A paciência nos torna sábios. Ela não se apressa em julgar, mas ouve sempre o que a outra pessoa está dizendo. Ela espera na entrada enquanto a raiva deseja invadir com violência. A paciência aguarda para ver toda a situação antes de falar. A Bíblia diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela sua insensatez. Assim como a falta de paciência fará o seu lar uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz, a tranquilidade. A Bíblia também diz: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Frases como estas do livro de Provérbios são princípios claros de aplicação eterna. Não são simplesmente palavras bonitas, mas para ser vivida, internalizada, para que ela tenha concretude na nossa vida e nos nossos relacionamentos. A paciência é o lugar onde o amor encontra sabedoria, e todo casamento precisa desta combinação. Todo relacionamento precisa desta verdade para permanecer saudável. A paciência ajuda a dar às pessoas o direito de serem humanas, porque a paciência leva em consideração que todos falham, que nós falhamos, que os outros podem falhar, que o esposo falha, que a esposa falha, que os filhos falham, que os pais também falham, que o amigo, a amiga falham. Quando um erro é cometido, a paciência decide dar mais tempo para que a pessoa possa rever as suas atitudes, possa buscar a correção. A paciência lhe capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do seu relacionamento, ao invés de lhe esgotar com as pressões. Algumas perguntas para nós. Você tem sido paciente com seu esposo? Você tem sido paciente com a sua esposa? Ela pode ter certeza de que se trancar as chaves dentro do carro poderá contar com a sua compreensão, ao invés de ouvir um sermão que a fará sentir-se como uma criança. Ele pode se assegurar de que, se comemorar os últimos segundos do jogo de futebol do time do seu coração, não vai ouvir uma lista de sugestões de como poderia usar melhor o seu tempo? Segunda pergunta: você tem sido paciente com seus filhos e filhas? Eles podem confiar que vocês, pais, estão sempre dispostos a ouvi-los em suas angústias? Estamos sempre dispostos a estar junto deles, orando com eles, conversando com eles, orando por eles, compreendendo-os nas suas faixas etárias, no seu crescimento e desenvolvimento? Terceira pergunta: você tem sido paciente com os irmãos e irmãs da igreja? Temos entendido que somos diferentes, mas fomos chamados pelo mesmo Senhor que nos trata com toda a paciência. Temos entendido que nós fazemos parte de um corpo e um corpo tem muitos membros e um membro não é igual ao outro, mas fazemos parte desta mesma comunhão, fazemos parte desse mesmo corpo, do corpo de Cristo Jesus, e nós aprendemos a amar uns aos outros sem querer transformar uns aos outros. Mais uma pergunta: você tem sido paciente em seus relacionamentos? Seus amigos e amigas gostam de ficar ao seu lado ou ficam se afastando? Acontece que poucas pessoas são tão difíceis de se conviver quanto uma pessoa impaciente. Como seria o tom de voz, o relacionamento no seu lar, se você colocasse em prática esta verdade bíblica lá de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado
para que ninguém retribua mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Poucos de nós praticam a paciência de forma adequada, e nenhum de nós a pratica naturalmente. Mas o homem e a mulher sábios verão a paciência como um ingrediente essencial no casamento. Pais sábios tratam seus filhos e filhas sempre com paciência. Pessoas sábias buscam a paciência como companheira para manter os seus relacionamentos em amor. Este é um bom ponto de partida para demonstrar o amor verdadeiro. Lembre-se, amar é uma arte. E como toda arte, ela deve ser conhecida e deve ser praticada. E a primeira atitude que você deve decidir ter para viver o amor é ser paciente. Pense nesse aprendizado como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros rasos, mas uma maratona que vale a pena correr. Apesar do amor se comunicar de várias formas, as palavras, nas maioria das vezes, refletem o estado do nosso coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Aceite, portanto, esse desafio. E eu quero lançar esse desafio para os casais, para o relacionamento dentro do lar. Os casais que estão aqui me assistindo presencialmente e os casais que estão assistindo aí, né, pela televisão, pelo tablet, pelo computador ou mesmo pelo celular. Para os próximos dias, decida demonstrar paciência e de modo algum diga algo negativo para a pessoa que você ama. Tá? Eu digo os próximos dias, ele começa aqui e termina quando Jesus voltar. Esses próximos dias, tá? Entendeu? É assim que tem que ser. O pessoal aqui está dando risada, vocês não estão vendo, né? Mas é sério isso. Mas é sério, tem gente dando risada, está todo mundo de máscara, eles estão dando risada dentro da máscara. Mas é sério isso, tá? Decida demonstrar paciência e de modo algum diga algo negativo para a pessoa que você ama. Tenha paciência, pense 1, 2, 3, 10 mil, quantas vezes for necessário, para que você não machuque a pessoa que você ama. É maluco isso, mas nós amamos, né, as pessoas, nós amamos a esposa, amamos o esposo, amamos os filhos, mas muitas vezes nós perdemos a paciência e nós queremos machucar. E machucamos. Se a tentação se a tentação surgir, não diga nada. E aí faz o seguinte, eu sempre oriento isso, diante da tentação, escute uma música. Não ora não, tá? Preste bem atenção, não ora não. Escute uma música, se você orar, a tentação vai continuar ali na sua cabeça. Sabe aquele ditado, quanto mais eu rezo, né, mais o diabo aparece? Então é assim, porque o diabo ele é atrevido, ele quer entrar nesses momentos devocionais na nossa vida. Então cante um louvor a Deus, tenha sempre uma música ali no seu celular preparada, coloque um louvor, cante, né? O ditado também diz que, né, quem canta seus males espanta. Então canta, louve a Deus, depois você ora e agradece a Deus, porque você venceu a tentação. É melhor segurar a língua do que dizer algo de que possa se arrepender depois. Palavras ferem e machucam muito, tanto quanto ou mais do que uma agressão física. De maneira muito especial, me dirijo aos casais. E eu queria citar um filme, já citei aqui, eu gosto muito desse filme, tá? Eu tenho até em DVD esse filme e tal, mas você acha na internet aí facilmente para você assistir. Chama Dom Juan de Marco. Dom Juan de Marco conta a história, né, dessa figura, né, fictícia aí, Dom Juan, que foi um conquistador, e era um rapaz que ele assumia essa condição de Dom Juan. E ele então começou a ser tratado por um psiquiatra. Quem fazia até o papel do psiquiatra é o Marlon Brando, né, o ator aquele Johnny Depp, o Dom Juan.
E ele vai sendo tratado e o rapaz, o Dom Juan, vai contando as suas experiências. E aquele psiquiatra vai se envolvendo ali com a forma, com a sedução, com o jeito dele, né, do Dom Juan tratar e seduzir as suas mulheres. E ele vai olhando para si, olhando para o seu relacionamento, isso o psiquiatra, e ele vai trazendo isso para a sua casa. Isso vai mexendo no seu relacionamento. E até que tem uma cena desse filme em que a sua esposa está num balanço e ele chega em casa, ele vai até ali no quintal e ele começa a conversar com ela e ele faz esta pergunta que acredito está aí na tela para vocês. Você é feliz? Você é feliz? Fazer essa pergunta não é algo fácil, porque você tem que estar disposto a ouvir tudo aquilo que a pessoa que você perguntou tem a dizer. No caso, a sua esposa ou então seu esposo. Você é feliz? Aproveite esse tempo para conversar. Foi o primeiro vídeo que eu gravei quando iniciamos essa paralisação ou esta quarentena. A gente não podia se reunir mais aqui, tínhamos que ficar em casa, e ainda temos. Foi o primeiro vídeo sobre o diálogo no casamento. Aproveite esse tempo para fazer algo que seja positivo, algo que seja sadio, edificante. Converse com seu esposo, converse com a esposa. Aproveite esse tempo para pedir perdão e para perdoar. Aproveite esse tempo para viver o amor no seu lar, a paciência. Aproveite esse tempo para se aproximar de Deus e viver o seu amor em todos os seus relacionamentos. Este investimento, irmãos e irmãs, vale a pena. Vale a pena. Que Deus, com a sua eterna paciência, nos abençoe. Abençoe os nossos casamentos, abençoe as nossas famílias, abençoe a igreja, abençoe todos os nossos relacionamentos, para que possamos viver a palavra do Senhor. Vamos viver o fruto do Espírito dentro do nosso lar. Se existe um lugar mais difícil para viver o fruto do Espírito, é justamente dentro do nosso lar. Nós muitas vezes aguentamos muitas coisas lá fora, só que agora a gente não está podendo sair lá fora. Então você vai ter que aguentar dentro do lar, ou seja, exerça a paciência dentro do seu lar. Uma vez eu li uma reportagem, ou melhor, uma entrevista de uma psicóloga que dizia: nós temos mais medo de perder o nosso emprego do que perder a esposa, o esposo, os filhos. Porque lá fora a gente tem toda a paciência, mas dentro de casa é tolerância zero. Está errado isso. Não estou dizendo que você tem que ir lá fora viver intolerante. Não. Tem que viver a tolerância e ser paciente. Mas exerça isso especialmente dentro do seu lar. Fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, paciência, domínio próprio. Contra essas coisas a lei não pode vencer. Nada pode vencer. O diabo não pode vencer. Seremos sempre mais do que vencedores no nosso lar, na nossa família. O amor é paciente. Lembra do desafio? Então, não caia na tentação, mas faça isso. Tenha toda a paciência com quem você ama. Vale a pena. Vale a pena. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir uma música agora. Se chama assim: A Essência de Deus. Qual que é a essência de Deus? Como que a Bíblia, coloca ou mostra ou revela para nós Deus acima de tudo? Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, Ele é tudo isso. Mas acima de tudo a Bíblia diz: Deus é amor. Deus é amor.